Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora. Estamos no mês de setembro, é o mês de falarmos sobre a prevenção ao suicídio. É o mês da campanha do Setembro Amarelo. Entender o suicídio e compreender o conjunto de fatores que implicam no ato exige sensibilidade e distanciamento de questões culturais e religiosas. Não estamos tratando de números nem de conceitos definidos pela ciência. Estamos falando sobre vidas. E hoje já se sabe que a primeira medida preventiva é a educação e a conscientização sobre a temática. É por isso que hoje, mais uma vez, a gente traz esse tema aqui para o nosso Vida Saudável e você é nosso convidado a nos acompanhar nessas entrevistas que realizamos a respeito desse tema. Portanto, não sai daí que depois do intervalo tem mais Vida Saudável para você. Até já! Nesse primeiro bloco, então, você vai acompanhar uma entrevista com Milena Câmara, ela que é psicóloga. Durante os últimos 2 anos, que marcam de fato o atravessamento da pandemia, um aumento considerável de casos de depressão e ansiedade tem sido observado no país inteiro e também no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os índices globais, eles aumentaram cerca de 25%. E aí é importante que a gente crie uma rede de apoio, especialmente neste mês do Setembro Amarelo, e que a gente fale a respeito disso. Nesse caso, estamos falando da família e também dos profissionais de saúde. Quem está aqui comigo é ela, Milena Câmara, ela que é psicóloga do Núcleo Apego e Perdas. E claro, a gente não precisa apenas falar sobre suicídio e sobre o Setembro Amarelo neste mês de setembro, mas é um momento, sim, que a gente precisa levantar essa bandeira e dizer o quanto a gente tem que estar atento aos sinais e o que fazer diante de um perigo iminente. Você que há tanto tempo já trabalha com isso, Milena, como é que tem sido, né? O que é que você tem observado, especialmente nesses últimos 2 anos? Bom, Luiz, é muito importante ter esse espaço para falar sobre esse tema. Realmente, setembro é um mês que se é dedicado a falar sobre a saúde mental e sobre a prevenção do suicídio, mas a gente precisa falar sobre isso mais vezes, criar mais espaços de fala. E realmente, a pandemia ela trouxe aí um número maior de adoecimento psíquico. A gente vem vendo isso também, não apenas da depressão, das crises de ansiedade, né, ansiedade generalizada, fobias, transtorno do pânico. A gente tem aí um sofrimento psíquico significativo pós-pandemia, né, durante a pandemia, que as pessoas estão procurando ajuda agora. E a gente ainda não sabe as consequências que vêm pela frente dessa quantidade, né, desse aumento do transtorno psíquico, né? E é muito importante a gente falar da busca de ajuda, né? De que as pessoas que estão sofrendo, que têm aí a sua dor emocional, que elas busquem ajuda, que elas não tenham medo, que elas não tenham vergonha, né? Que existem serviços que estão aí disponíveis, tanto na área pública como na área privada, né? A gente estava conversando sobre isso, de que antigamente a gente pensava que para conseguir essa ajuda a gente precisava apenas buscar na rede privada, e a gente está vendo que na rede pública tem toda uma assistência, tanto nas unidades básicas de saúde, na atenção primária à saúde, como também na atenção intermediária, né, nos CAPs, e até chegar a uma necessidade do caso de uma urgência ou de uma emergência, no caso das UPAs ou dos hospitais. Prevenção é o que deve ser feito logo, e que sofrimento mental, sofrimento psíquico é diferente do adoecimento, e que não é necessário ter uma doença, um transtorno mental instalado para se buscar ajuda. A gente sabe que uma grande porcentagem dos suicídios acontecem decorrentes realmente de um transtorno mental não diagnosticado ou tratado de uma forma inadequada, né? Porque as pessoas ainda têm muito medo, muita vergonha de buscar ajuda, ainda pensam que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido, né? E não é nada disso. Psicólogo e psiquiatra são os profissionais que cuidam da saúde mental, e a gente precisa buscar
né, essa atenção nossa, esse olhar, esse parar para ver como é que está a nossa vida, como é que está a nossa qualidade, né, como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas também existe, sim, né, uma porcentagem de suicídios que acontecem por atos impulsivos, né? Mas é muito importante que a gente tenha claro que o suicídio, ele é multifatorial. Né, ele envolve vários fatores psicológicos, genéticos, sociais, né, espirituais. Então, assim, a gente tem uma diversidade de fatores que influenciam. A gente ainda vive numa sociedade que busca causa e efeito. Então, as pessoas dizem, fulano morreu por suicídio, porque perdeu o emprego, porque acabou um relacionamento. E não é isso. Isso é um fator que disparou, né? Mas tem muita história por trás. Eu sempre falo que, assim, ali é um ponto no meio de muita coisa que a gente precisa entender. A gente precisa entender a história da pessoa, né? O que leva a esse ato de dor desesperada, né? Que envolve aí desespero, desesperança, descrença e que levam as pessoas a um ato tão extremo, né? Que elas acreditam que não tem saída a não ser a morte. Falar um pouco sobre a rede de apoio, né, que a gente começou a falar aqui, o envolvimento, de fato, da família, né, dos amigos e de perceber, de repente, algum sinal. Porque a gente fala muito que é difícil buscar ajuda, mas muitas vezes realmente é complicado. E por que não, né, partir da família, partir de um amigo? Primeiro de tudo, não é tão simples perceber sinal. Eu fico preocupada porque eu atendo muitos enlutados por suicídio. E as pessoas se culpam muito, né? Mas como eu não vi, as pessoas perguntam, mas você não percebeu nada, né? E não é tão simples assim, né? Por várias questões. Primeiro, porque de fato alguns sinais não são claros. Segundo, porque eu sempre digo que é aquela história, o amor é cego, né? E às vezes, quando a gente está ali muito perto, às vezes é difícil da gente identificar mesmo o sofrimento, né? Da gente olhar para esse pedido de ajuda, porque a gente ainda tem muitas crenças e muitos mitos sobre o suicídio, como, por exemplo, o maior deles é quem fala não faz, né? E quem fala faz, né? Então a gente não pode não acreditar nesse pedido de ajuda, a gente precisa considerar isso. Então é importante sim ficar atento a esse sofrimento, a esse pedido de ajuda, orientar que busque essa ajuda, né? Esteja aberto ao diálogo, à conversa. Muito cuidado também na desvalorização do sofrimento, né? A gente vê, por exemplo, nos adolescentes, o adulto diz, mas isso é besteira, isso é bobagem, está sofrendo por isso. E aí, o que isso vai causando, né? Será que isso tira o sofrimento? Faz não sofrer? De jeito nenhum, né? Só faz com que a gente entenda que a gente não pode falar sobre isso. Né? Não está validado, não está reconhecido, não é valorizado. E aí, o que eu faço? Eu sofro sozinho. E aí, esse sofrimento, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vai me adoecendo psiquicamente. Né? E aí, muitas vezes, me fazendo entender que a minha vida não tem uma outra saída a não ser a morte. A Karen Scavacini, que é psicóloga lá de São Paulo e tem o Instituto Vitaleri, um instituto de muita referência nos estudos sobre suicídio, ela diz uma frase, né? Na tentativa de matar uma parte, mata-se o todo. Porque o que a gente quer matar muito é essa dor, né? Uma dor que incomoda, uma dor desesperadora. Então, a gente precisa olhar para essa dor para a gente poder cuidar dela. Não adianta negá-la. Ela não vai deixar de existir porque você não quer encará-la. Qual seria a forma certa de tratar um suicídio na imprensa e as formas que um jornalista, as formas que a imprensa deve se comportar, deve abordar esse assunto? Isso é essencial, né? Que bom que você falou sobre isso, porque a gente tem tentado e tem lutado muito, nós que trabalhamos com saúde mental, para que a mídia, né, ela possa ser nosso aliado aí nessas divulgações. Não é não falar, tá? A mídia precisa falar sim, mas é não divulgar o local, não divulgar os meios, tá? E sempre fazer referência à importância dos locais de ajuda, indicando inclusive esses locais de ajuda. Tá? Valorizando a importância do cuidado à saúde mental. Essa é a ajuda que a mídia precisa fazer. Então, não fala causa, não fala local, tá? Porque isso pode sim sugestionar alguém que esteja sofrendo, que esteja lá pensando, né? Eu quero me matar e ainda não defini o método. Quando o método é colocado, o local é colocado, isso pode ativar aí, né? Agora eu encontrei o meio que eu vou fazer. Então,
Isso é importante demais que a mídia possa repensar. O que acontece às vezes, me preocupa muito, é que Setembro Amarelo todo mundo é especialista em suicídio, todo mundo é especialista em saúde mental e luto, né? Então, cuidado com isso também. Uma outra coisa importante é a pós-venção, que eu também acho que é um ponto pouco falado, né? Que é o cuidado aos sobreviventes enlutados, nós chamamos de sobreviventes enlutados por suicídio. Que vocês possam buscar ajuda, porque é um luto ainda muito silencioso, às vezes não reconhecido, porque as pessoas falam assim, mas morreu porque quis. Né? Então, como é que você vai sofrer por alguém que morreu porque quis? Então, faz com que as pessoas fiquem isoladas, não falem, elas têm vergonha. Evita perguntas, né? Eu sei que a morte, ela traz curiosidades, mas evita isso. Mas você estava brigado? O que foi que aconteceu, né? Porque nem a própria pessoa está entendendo ainda o que aconteceu. Ela ainda está se dando conta. Isso machuca, isso é cruel com as pessoas. Onde se busca essa ajuda para esse pessoal que está enlutado? Bom, eu também sou servidora pública, né? E até trago aqui para vocês, para informar para vocês, um fluxograma de urgência e emergência em saúde mental do município. Então, não tem desculpa de dizer assim, não vou cuidar da minha saúde mental porque eu não tenho dinheiro, né, para pagar por isso. Então, hoje você tem uma facilidade de acesso a profissionais de psicologia e psiquiatria na rede privada, sim, para negociar valor, clínicas sociais também, né, para quem tem uma questão financeira mais limitada, tem essas possibilidades. E assim, a tentativa de suicídio é considerada urgência e emergência médica, tá? Então, teve uma tentativa de suicídio, leva para a UPA. Então, UPA, você aciona a SAMU, tá? UPA, no caso de adulto, Pronto-Socorro das Rocas, Unidade Mista de Mãe Luísa. São alguns locais que você vai para uma tentativa de suicídio. Não vou lembrar de tudo isso, Milena, Luísa, não vou lembrar, então lembra da UPA, tá? Leva na UPA. Mas o meu familiar ainda não tentou. Então, o que é que eu faço? Ele está pensando, eu estou sentindo que ele não está legal, que está ficando mais grave. CAPS, tá? Os CAPS são os Centros de Atenção Psicossocial, e você pode procurar os CAPs, você tem uma demanda espontânea, você não precisa chegar encaminhado, né? Você pode chegar lá e falar e eles vão agendar para você ser atendido. E você tem, no caso de um sofrimento psíquico que você está precisando de ajuda, as unidades básicas de saúde, né? Algumas não têm psicólogo, mas muitas outras têm, tá? Ainda é pequeno o número, a gente tem lutado para que aumente o número de profissionais, porque como você disse, realmente aumentou o índice de adoecimento psíquico, então a gente está com uma procura enorme nas unidades básicas de saúde, mas a gente tem esse fluxograma aí, né, de possibilidades para as pessoas que estão sofrendo. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! É preciso conhecer como funciona a rede de atenção psicossocial que qualquer pessoa pode ter acesso diante de um momento de crise. Nesse segundo bloco, então, você acompanha uma entrevista com um enfermeiro e também coordenador do Núcleo de Saúde Mental de Natal, Luiz Fernando Pires. A população precisa saber aonde ir ao primeiro sinal de um transtorno mental, de um adoecimento mental instalado. Afinal de contas, qual seria mesmo a porta de entrada para aquele primeiro sintoma, para aquele primeiro sinal? Quem vai falar sobre esse assunto conosco agora, Luiz Fernando Pires, ele que é enfermeiro e é também o coordenador do Núcleo de Saúde Mental aqui no município de Natal. Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Estamos no mês do Setembro Amarelo, é o momento da gente ter ainda mais cuidado, falar ainda mais a respeito, né, da prevenção ao suicídio. E eu acho que essa atenção básica, média e alta complexidade, tem que estar bem sedimentado na cabeça da população, né, Luiz? Queria então que você explicasse para a gente aonde ir, afinal. Sim, nós temos a Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS, é a rede hoje intitulada pelo Ministério da Saúde para que a gente possa acolher qualquer pessoa em sofrimento psíquico no território. Essa porta de entrada ela começa na unidade de saúde do bairro, então a pessoa em sofrimento psíquico pode procurar a unidade de saúde do seu território para ser acolhida, é o primeiro atendimento. Diante dessa necessidade e do agravo em adoecimento psíquico, a gente caminha com esse usuário no território
território, chegando a um CAPS, chegando a uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, né? E chegando também aos ambulatórios de saúde mental do território. Queria que você aproveitasse então e falasse como é que funciona o trabalho dos CAPs. Hoje nós temos 5 CAPs no nosso território, eles estão divididos por distrito sanitário, norte, sul, leste, oeste. E esse CAPS, por exemplo, é um CAPS 3, 24 horas, um CAPS transtornos, né, para acolher a população de forma demanda espontânea. A população pode chegar ao serviço, familiares, vizinhos do território, para entender o tratamento, entender o serviço, e vai ser acolhido por uma equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psiquiatras, enfermeiros, e aí começa o seu projeto terapêutico singular. Os CAPs estão também divididos para a dependência química e o município ele pode referenciar para a dependência química. Além dos serviços de saúde específicos como CAPs, nós temos o Centro de Convivência e Cultura, é um espaço de acolhimento para a prevenção do adoecimento psíquico, né? Trazendo essa temática do mês alusivo ao Setembro Amarelo, a gente vem promovendo o autocuidado, né? Tirar o indivíduo da invisibilidade, trazer a saúde mental para perto da população, para justamente quebrar esse estigma do adoecimento psíquico, que a situação não precisa chegar numa situação mais aguda, né? E sim, né, permeia o sofrimento psíquico, né, a temática do suicídio, mas esses espaços são espaços de acolhimento para a gente pensar o autocuidado e não só o momento mais intenso do adoecimento mental. O que é que esse paciente ele pode ter acesso? O usuário chegando ao CAPS, ele vai ter um acesso a um acolhimento integral. Esse acolhimento ele visa reconhecer o indivíduo enquanto sujeito, as suas necessidades, e assim vai se construindo um diagnóstico multifatorial. Nesse desenho, a gente também trabalha a autonomia e estimula o indivíduo a reconhecer a sua rede de proteção. A família, a sociedade, o ambiente escolar, universitário, o trabalho, né? Então ele vai ser resgatado para esse momento holístico e, para além disso, ele vai ter oficinas de arte, de música, terapias em grupo, terapias individuais, e temos também os leitos de acolhimento 24 horas para aquelas pessoas que precisam permanecer conosco por um tempo um pouco mais prolongado em observação. Os leitos eles estão dispostos para homens e mulheres, né? É um CAPS 24 horas para o público acima dos 18 anos. E então a gente tem esse acolhimento e o leito é na modalidade psicossocial. Ele também continua fazendo as terapias, arte, música, acolhimento individual com a psicóloga, não é apenas uma hospitalização. Na verdade, é um leito de proteção, mas pensando esse movimento da reforma psiquiátrica, dessa autonomia do indivíduo no território. Vamos falar agora então das unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, que é que o paciente ele deve ir naquele momento mesmo em que tenha havido ali um atentado, né, contra a própria vida. E é importante que a gente deixe claro o local onde essas pessoas podem procurar atendimento, porque essas unidades de pronto atendimento estão preparadas para recebê-los. Queria que você contasse para a gente como é que é essa preparação e a diferença, né, no atendimento que acontece por lá. As UPAs, elas estão preconizadas pela portaria 388 do ano de 2011, no Brasil inteiro. Então, de lá para cá, a gente vem preparando o território para receber a população em crise e emergência psiquiátrica. Médicos, porteiros, enfermeiros, todos os profissionais compõem o serviço. E diante desse olhar, a gente maneja a crise com a contenção química, né, que é a medicação, estabilizar o indivíduo, principalmente para que ele não se coloque em risco, né, e daí para frente de caminhar com ele no território. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal tem um projeto em andamento com uma psiquiatra que compõe a nossa coordenação, a nossa rede, capacitando regularmente médicos no manejo dessa contenção. Agora nós começamos no mês de setembro as reuniões em cada unidade de pronto atendimento do território de Natal para acolher as demandas dos profissionais, as dúvidas, as dificuldades nesse manejo, para que o manejo fique mais seguro, que a sala de estabilização seja uma sala que respeite também esse usuário que nos procura em crise e emergência psiquiátrica e seus familiares. Agora vamos falar sobre as ações do Setembro Amarelo, afinal de contas, estamos vivenciando mais uma vez essa campanha e trazendo à tona, né, reforçando aqui na nossa TV, o quanto é importante a gente falar sobre prevenção ao suicídio. O que é que vocês aí do Núcleo de Saúde Mental, né, estão preparando, estão realizando para esse mês?
Esse ano o foco tem sido o resgate do sofrimento psíquico na atenção básica. Então nós estamos junto ao Departamento de Atenção Básica do município e a atenção especializada, fortalecendo iniciativas no território. Salas de espera, que a gente possa falar mais sobre a temática do sofrimento mental, minimizando os tabus, minimizando a psicofobia, né, que é o preconceito relacionado aos transtornos mentais. E hoje nós estamos trazendo para dentro dos serviços também ações pontuais nos CAPs, ações no território. Fizemos recentemente uma grande manifestação de promoção ao cuidado, com dança, com arte, com expressão corporal. No Parque das Dunas, temos uma ação programada também para os próximos dias no território, e aí podem nos acompanhar nas redes sociais, nas páginas da Prefeitura, e lá nossa programação está sendo alimentada diariamente. Ainda temos aí bons dias pela frente, né, do mês de setembro, para que a gente possa educar a população e apresentar os serviços. Eu acho que o momento mais importante agora é apresentar que existe um serviço, existe uma porta de entrada, muitas vezes próxima à sua casa, e o nosso lema é resgatar o indivíduo, tirando ele da invisibilidade social, que muitas vezes o preconceito contra o adoecimento mental coloca essas pessoas. O Vida Saudável não terminou ainda, portanto não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, também é parte dessa rede de atenção psicossocial. Quem fala sobre o CVV agora pra gente é Ciro Sampaio, ele que é psicólogo e voluntário. O paciente que se encontra em sofrimento psíquico também pode contar com o apoio de uma instituição que há pelo menos 60 anos tem um trabalho voltado para a prevenção do suicídio e com escuta qualificada. Há 40 anos ela já está aqui no Rio Grande do Norte. Estou falando do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e eu converso agora com Ciro Sampaio, ele que é psicólogo e é voluntário há 10 anos já nessa instituição, e vai contar para a gente como é que tem funcionado, né, o CVV durante todo esse tempo que a gente sabe que houve aí o atravessamento da pandemia, em que várias pessoas tiveram aí esse sofrimento mais agravado, especialmente no que diz respeito às questões aí relacionadas à depressão e à ansiedade. Pós-pandemia, a gente ainda continua recebendo muitas ligações, né, de todos os tipos de chamada. E apesar de ter me apontado como psicólogo, é interessante que do lado de cá temos pessoas de várias áreas que estão disponíveis para atender, para acolher e fazer essa escuta qualificada. Sabe quando você está do lado de cá ouvindo sem julgamento, né? Acolhendo as pessoas que têm sofrimento, respeitando, né? Porque às vezes tem tanta gente em isolamento social que essa é a chance das pessoas poderem partilhar qualquer coisa que elas podem partilhar, inclusive confiando no sigilo, que o nosso trabalho ele é pautado no sigilo. Então, quando a pessoa liga, ela pode ligar 24 horas de forma gratuita, ela consegue falar sobre qualquer assunto, desde assuntos que sejam muito difíceis para ela partilhar com os próximos, até uma conversa mesmo para ela poder desabafar, despressurizar. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né, esse importante trabalho que o CVV já desenvolve há 6 décadas no Brasil. E há quanto tempo, né, a gente vê pessoas em sofrimento que não sabem a quem recorrer, e o CVV sempre presente. Pois é, e presente de várias formas. Uma das formas é no contato do telefone 188. Mas quando a gente acessa o site, né, www.cvv.org.br, a gente identifica outras formas de atendimento, como chat, por e-mail, né, e outras formas que a gente pode também ter acesso a esse apoio emocional. Então que as pessoas possam se sentir à vontade em ir lá, entrar e conhecer as formas de atendimento de apoio. Você acha que foi importante, né, diversificar essas formas de diálogo? Porque acho que muitas vezes as pessoas são muito tímidas, né, de colocar a cara, de falar a respeito desse assunto. Eu acredito que até a maioria das ligações, das chamadas, elas acontecem de forma anônima. Exatamente. As pessoas podem ligar e ter a certeza que elas não vão ser identificadas. Pessoas diferentes demandam de formas diferentes de suporte, de apoio. E o CVV tem ofertado isso, tem oferecido isso. Né, a gente tem visto muitas perdas, isolamento social, né, e pessoas de várias faixas etárias que nos procuram.
e que as pessoas que estão nos assistindo agora saibam que se porventura estiver precisando de um momento de desabafo, é só procurar a gente, não se sintam sós, a gente está aqui de prontidão. O atravessamento da pandemia ainda é algo que está marcando, né, essas pessoas que procuram atendimento no CVV? Foi muito tempo de isolamento, então o retorno para a vida, para o mundo, é um retorno que não é fácil para muita gente. Então, é um espaço de diálogo, né, de acolhimento, para as pessoas saberem como é que elas estão enfrentando esse mundo que está aí. A gente consegue identificar as principais queixas, Ciro? Existe um lugar de sentir-se só, de solidão, né, de isolamento social. Né, e a gente tem que compreender que o suicídio é a última tentativa quando se perde o sentido, mas antes disso, a gente precisa de um espaço para poder desabafar, despressurizar. Então, são várias as queixas, mas elas são cumulativas, porque na prática a gente sabe que o suicídio é multifatorial, né? Não é a gente apontar um único fator. A gente precisa ter um olhar mais amplo para a complexidade que é o suicídio. Eu sei que vocês fazem cursos, né, anualmente, tentando captar cada vez mais pessoas que consigam também ter essa escuta qualificada. Queria que você explicasse para a gente o trabalho que é feito, né, para preparar essas pessoas e a importância das pessoas também se tornarem voluntárias. Há um programa de seleção de voluntário que inclusive vai ser agora já, começa a primeira turma, dia 24 de setembro, sábado, à tarde. A inscrição é mandando um e-mail para o natal@cvv.org.br, natal@cvv.org.br. E tem uma segunda turma também que é às terças e quintas à noite. Então a gente convida, o pré-requisito é ter 18 anos e ter vontade, disponibilidade de escuta. E aí após 10 encontros, a gente se aproxima da filosofia do CVV, treina muito o saber ouvir, que a gente acha que sabe ouvir, mas não sabe. A gente precisa treinar isso. E aí a gente depois passa por uma fase de estágio e reserva na semana uma média de 4 horas por semana para poder estar disponível para ouvir quem precisa. Então é um curso que está começando agora, né? Já sábado, dia 24, e são 10 encontros. A gente está precisando de força. Para funcionar 24 horas, a gente precisa de voluntário. A gente tem hoje no posto aqui em Natal 55 voluntários, mas a gente precisa de mais pessoas disponíveis para que a gente possa virar 24 horas disponível aqui. A gente sabe que hoje em dia, pós-pandemia, é imprescindível que a própria sociedade civil se mobilize para dar as mãos a quem precisa. Que a gente possa, então, ocupar esse lugar de fazer a diferença na sociedade. Então, você que nos assiste, que você possa se sentir sensibilizado e vir somar força com a gente. Eu acho que falar em sensibilização, né, eu acho que o momento é esse. Afinal de contas, estamos aí no Setembro Amarelo. É o momento que a gente fala a respeito do suicídio, da prevenção do suicídio. E a gente precisa unir forças mesmo para que isso realmente aconteça de fato. Né? Eu queria que mais uma vez você falasse sobre a importância que tem essa campanha, que anualmente a gente faz questão de trazer esse tema aqui no Vida Saudável, porque a gente sabe o quanto é importante. É importante a gente perceber que a gente suscita agora, aponta as formas de prevenção, os caminhos de apoio, mas que a gente não cesse esse assunto agora. Que ao longo do ano a gente possa estar muito atento ao nosso redor, as pessoas que possam apresentar algum sintoma e que, de repente, a nossa proximidade, a nossa conversa, a nossa disponibilidade faça a diferença. Que ao longo do ano a gente carregue essa energia, né, do apoio, do suporte do Setembro Amarelo. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela sua companhia, tá bom? Não esquece de nos acompanhar lá no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui na telinha da TV Assembleia para você, tá bom? Até lá! Tchau!